E aqui estão os nossos derivativos, né? O FAP, um fator sanitário de prevenção, que faz a dosimetria do SAT nominal, e o FACET, que faz o acréscimo do SAT nominal a partir da exposição ao fator de risco químico, físico e biológico, nos termos do anexo 4 do Regulamento da Previdência, que é superior à IN do INSS. Então, pagará o FACET e o trabalhador terá direito ao A7 se ativar o decreto. Independentemente, o Wilson, o Everton e vocês todos aí, independentemente da maluquice que disser o INSS. O INSS é poder executivo, tem que executar o que manda a lei, o que manda o decreto. O presidente da República está dizendo para o presidente do INSS: ô, presidente do INSS, fica na tua aí que é nem 85 dBA. Não fique inventando porcaiada aí de fator de dobra 5, não, porque eu, presidente da República, estou dizendo num decreto que você é meu subordinado e você tem que cumprir aquilo que eu estou determinando no decreto. Tá claro, Everton? Se o INSS, se o presidente do INSS contraria a norma superior, essa norma não tem validade no plano jurídico. Beleza? Então, esse A7, Aposentadorias e Condições Especiais do Trabalho, esse A7 dispara o direito previdenciário a se aposentar mais cedo e dispara o direito tributário a pagar por essa precocidade. Esses dois derivativos, perceba que o verdinho aqui, ó, é a mãe. E esses dois carinhas aqui são os filhotes. Se essa mãe não incide, porque tem um regime especial de tributação, os filhotes também não incidirão. Beleza? Então, o GI e o DRAT é um grau de incidência capacitante laborativa decorrente do risco ambiental no trabalho, nos termos do artigo 20 da Lei 8.212, Lei de Custeio, e nós temos os graus. De 0 a 100%, nós temos que aquela incidência incapacitante, laboral, decorrente do risco ambiental no trabalho, essa incidência, se tiver no primeiro tercio, reputa-se grau leve. No segundo tercio, grau médio. No terceiro tercio, grau grave. Diz a lei que para segurado empregado, trabalhador avulso, grau grave, 3%, grau médio, 12%, grau leve, 1%. O que é 1%? É o preço definido epidemiologicamente pelo grau. Isso aqui faz parte do nosso material, dos nossos PROCAPs de FAP, tributação aplicada, SST, Receita Federal, fiscalização. E o PROCAP de FACET, na trilha tributação, tá? Então, nós temos aqui a distribuição desses graus e dessas alíquotas. Grau leve no Brasil, nós temos 180 atividades, grau médio, 391 atividades, e 230 atividades estão no grau grave. Isso leva a alíquota de 3%, SAT nominal, 2%, 1%. Beleza, pessoal? Então, eu acho que agora está mais tranquilo para a gente visualizar isso aqui, né? Tributos não vinculados, chamado de impostos. Tributos vinculados, taxas e contribuições de melhorias. Os tributos mistos, que eles têm natureza misturada, né? Contribuição especial, interventiva, corporativa, social. Dentre as contribuições especiais sociais, as contribuições sociais genéricas, as destinadas à Seguridade Social, dentre essas, a cota patronal, que tem o SAT e o FACET. O FAP não é tributo, tá, pessoal? O FAP é um dosador do tributo. O SAT é o tributo dosado pelo FAP. A cota patronal e a cota do segurado. Tudo isso compõe contribuições da Seguridade Social. E as contribuições de intervenção econômica, né? E fechando as cinco espécies, os empréstimos compulsórios. Beleza? Então, o FACET é de 6, 9 ou 12%, se houver prejudicialidade à saúde, desde que haja efetiva exposição. E o que é efetiva exposição? É aquela que não foi neutralizada nem eliminada. E o que é neutralizar é deixar abaixo do limite de tolerância. E o que é eliminar é não possibilitar a exposição. Onde está isso? Artigo 64 do Decreto 3048.
Eu tenho um PROCAP só sobre isso também, aposentadorias e condições especiais de trabalho, a 7. Existe a tributação incidente sobre as faturas de prestação de serviços das cooperativas e aquelas destinadas à produção e comercialização rural. E é nesse contexto que estão as tributações de regimes especiais. Regra geral é incidente sobre a remuneração, tá? Remuneração, o SAT de 1, 2, 3%, remuneração, salvo lei especial, salvo lei de regime especial. Que lei é essa? A lei que trata do Sistema Simples Nacional, lei 123, e as leis esparsas, né, que tratam dos demais regimes especiais. Então, remuneração, fechando aqui o nosso baldinho de dinheiro, essa remuneração é base de cálculo para SAT, o SAT do empregador em geral, do empregador doméstico, e é base de cálculo para o FACET. Qual é a diferença? Que, como tem natureza de imposto, incide sobre todas as remunerações, de toda a folha de pagamento. E o FACET incide apenas na remuneração daquele NIT, por conta da especificidade, da divisibilidade e da individualidade desse tributo, que confere a natureza de taxa. Nas situações especiais, não é a remuneração que é a base de cálculo, é a receita bruta. Sociedade esportiva paga 5%. A título de contribuição de cota patronal, que pega toda a cota patronal, não apenas o 20%, não apenas o 20% incidente sobre a remuneração, mas também a cota patronal do SAT. Tá? Embutido aqui dentro desses 5% da sociedade esportiva que mantém clube de futebol. Agroindústria, paga SAT? Paga SAT, 0,1%. 0,1% de quem? Da receita bruta. Empresa optando pelo Simples, paga SAT? Paga. No valor de 1,66 a 10,07. Desde que não seja do anexo 4 da Lei Complementar 123. Porque se for anexo 4, paga em cima da remuneração, tá? Tem FAP e tem FACET. Beleza, Gustavo? Wilson. Galera, beleza? Para ativar o FACET, lembrando que tem um capítulo próprio na IN 971, né, pessoal? Para ativar o FACET, financiamento, teremos que ter efetiva exposição, aquela que não neutraliza nem elimina, se torna efetiva. Efetiva exposição é aquela exposição não neutralizada, não eliminada. E essa exposição a fator de risco micro-organismos, a substâncias, energias e fatores de riscos associados. Como é que eu sei? Anexo 4 do Regulamento da Previdência, que tem força de lei. Cuidado! O anexo 4, ele traz o rol dos agentes, os limites de tolerância e as atividades presumidas como especiais com força de lei. Está escrito o decreto, é anexo 4, mas tem força de lei. Por quê? Porque o artigo 58 da lei transfere competência para o presidente da República, mediante ato presidencial, dizer quais são as situações de especial. E é por isso que a IN do INSS jamais poderá contraditar, pelo fato do decreto ser norma superior e pelo fato desse decreto, além de ser norma superior, é uma norma com natureza de lei, tem força de lei por delegação expressa do artigo 58 da Lei 8.213. Bem, entrando aí no segundo tópico aí do nosso encontro, toda relação jurídica pressupõe um credor e um devedor, pressupõe um ativo e um passivo. Toda relação jurídica está definida em uma convenção. Essa convenção pode ser pública ou privada. A convenção pública é uma lei. A convenção privada é um contrato. Então, essa relação se estabelece entre ativo e passivo, aquele que detém o direito, aquele que é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Essa relação jurídica decorre obrigações.
Se essas obrigações forem definidas pela lei tributária, essa relação jurídica é chamada relação jurídico-tributária. E no caso do FACET, essa relação é jurídico-tributária previdenciária. Nós temos dois campos de direito aí, o direito previdenciário e o tributário, trazendo esses polos ativo, passivo e a relação que se estabelece entre eles. Relação credora, relação devedora. Quem deve exigir e quem deve pagar. Quem deve exigir fazer e quem deve ser exigido ter a coisa feita. Pagar é a obrigação principal. Fazer é a obrigação acessória dentro dessa relação jurídico-tributária definida por essa lei que estabelece essa relação entre ativo, passivo, credor, devedor. Ok, amigos? Uma das obrigações acessórias é escriturar a contabilidade, declarar a GFIP. E agora, o seu substituto, o E-Social, enviar, preencher CAT, ASO, PPP papel, em 2022, concomitantemente ao PPP pulverizado eletronicamente nos eventos do E-Social. Então, ao longo de 2022, nós teremos aí dupla obrigação para a empresa produzir o envio do PPP eletrônico via E-Social e imprimir o PPP papel e entregar ao trabalhador em 2022. Em 2023, diz o governo que o aplicativo Meu INSS foi prorrogado para 2023. E, portanto, em 2023, o trabalhador vai acessar o aplicativo Meu INSS e vai enxergar as informações que a empresa já enviou do E-Social desde outubro do ano passado, grupo 1, e desde janeiro desse ano para o grupo 2 e 3. Lembrando que órgãos públicos, a obrigação de envios é a partir de janeiro de 2023. De novo, nós temos um PROCAP que trata de órgãos públicos, PPP aplicado com ênfase em órgãos públicos, juntamente com o nosso médico do trabalho, o doutor Alexandre Santos. Né? Então, isso é obrigação acessória tributária, que cabe auto-infração. Que tipo de auto-infração? Por descumprimento da obrigação acessória, cujo valor está combinado na Lei 8.213, na Lei 8.212, no decreto, nas portarias que atualizam esses valores. Então, não emitir uma CAT, por CAT não emitida, ou emitida fora do prazo, ou emitida com irregularidades, ou com omissões, esse auto-infração, diz a lei, é do valor do limite inferior do salário de contribuição ao limite superior, que hoje é R$ 1.200 a R$ 7.200. Beleza? O ASO não tem uma combinação legal específica, não tem um valor específico, ele cai naquele combo das não prestações de informações intimadas pelo fisco. E aí tem um valor genérico colocado pela Lei 8.212. O PPP já tem uma combinação específica, tem um valor específico, que varia lá de R$ 25.000, R$ 2.500 a R$ 250.000 por PPP. LTCAT já tem um valor que varia de R$ 25.000 a R$ 250.000. Onde é que está isso? No nosso PROCAP de fiscalização. Eu mostro para vocês o auto-infração, como é que constitui, quais são os valores, quais são os agravantes. Tudo isso é obrigação acessória. Apresentar controles de EPI, nota fiscal de compra de EPI, assegurar a rastreabilidade da documentação, apresentar avaliações ambientais de eficácia de EPI. Todas essas informações, pessoal, têm natureza jurídico-tributária previdenciária, compete ao auditor fiscal da Receita Federal emitir, constituir o crédito decorrente das multas por descumprimento da obrigação acessória. O crédito é acrescido do valor principal. Então, o crédito por multas é acrescido do valor principal, que é o valor que deixou de ser pago à Receita por conta de uma escrituração mal feita, de uma GFIP não entregue, de um E-Social banguelo, de uma CAT não emitida, de um PPP troncho, de um monitoramento que não foi feito, de uma avaliação ambiental baseada no nada, aquelas bagunças que a gente conhece de SST das empresas aí, baseado em norma trabalhista, né? Quando você vai para a norma tributária,
tem que arrumar essa bagunça, tem que sustentar a informação. E se não houver sustentação dessa informação, há o arbitramento do crédito, e aí nós temos o valor principal sendo recuperado pelo auditor fiscal da Receita Federal. E o que o João Nilson está falando aqui, Paulo, é importantíssimo, né? Todo esse conteúdo que você está compartilhando e o conteúdo que faz parte aí das trilhas de conhecimento da plataforma é um conteúdo que a gente não aprende na faculdade, não aprende na escola técnica. É um conteúdo inovador e que transforma a carreira profissional, né? Eu sou testemunha disso e é fantástico. Opa, que legal, que legal, que legal. Tô meio nervoso aqui, Gustavão, tô meio acelerado, por conta da importância, né? Para mim, né? Importância pessoal mesmo, né? Porque, afinal de contas, eu tô tratando aqui da minha vida com vocês, né? Então, mas isso não está em livro nenhum. Como é que vai estar em livro, rapaz? Foi a minha experiência de vida, assim. Agora que eu estou começando a escrever isso, colocando isso em artigos, colocando isso em livros, né? Graças a Deus, eu estou com 4 livros e eu estou revisando todos eles, né? Atualizando, trazendo essa experiência para que, na hora que Deus me levar, ficar escrito isso aí, né, Gustavão? Ficar escrito e vocês poderem criticar, melhorar, avançar. Mas muita coisa não está escrita, pessoal, porque ela decorre da experiência de vida, né? Então, eu, como auditor fiscal, engenheiro mecânico, trabalhei na área de petróleo, né? Tive uma experiência muito grande na área de petróleo, como concursado da Petrobras. Depois fui para concursado da Receita Federal. Participei de todo esse projeto, né, de escrita das INs, de treinamento dos fiscais, Gustavo. O primeiro treinamento de fiscal, fomos lá, eu fiz lá com a amiga Kátia, a auditora fiscal que trabalhava junto comigo lá, montamos uma coordenação que não existia, montamos um sistema de malha, avançamos para o social, o PPP, fomos para o FAP, para o NTEP. Então, assim, tem muita coisa que você só vai achar comigo. Desculpa a soberba, desculpa aí a presunção de querer ser o tal, mas eu preciso dizer a vocês, assim, ficou tudo dentro dessa experiência muito pessoal, muito minha, né? Muito minha, e eu só tenho a agradecer a Deus por esse privilégio de ter tido essa oportunidade. Demais colegas, Gustavo e tudo mais. Então, isso a gente transformou, sistematizou em conjunto de programas de capacitação. O Marlon, decreto 10.410, então, Marlon, só existe o decreto 3048, pessoal. Assim, cuidado. Não pode ser feita a leitura do decreto que altera isoladamente. Não é indicado que você faça a leitura do decreto 10.410. Você deve fazer a leitura do 3048, alterado pelo 10.410, pelo 4882, pelo 48032, pelo qualquer que seja o outro decreto que altera. Essa é uma regra geral do direito, né? Então, na hora que você tem uma emenda constitucional, você não deve interpretar essa emenda sozinha. Você deve interpretar a Constituição da República alterada, emendada pela emenda tal. Entende, Marcos? Então, qual o equívoco que isso gerou? Muita gente está lendo o 10.410 sem se aperceber que ele faz parte de um todo. Então, o 10.410 trouxe efetiva exposição. Por quê? Porque ele regulamenta a Constituição da República, que é de novembro de 2019. E o 10.410 é de junho de 2020. Então, tem coisa que está num decreto, mas não está na lei, porque o decreto teve velocidade para acompanhar a mudança constitucional, velocidade que a lei não teve. Beleza, Marcos? Então, já aprofundamos aqui um bocado, hein? A gente já está a 100 metros de profundidade. A gente já sabe o que é tributo, sistema tributário nacional, espécie de tributos, contribuição social, cota patronal, o SAT como tributo matriz, FAP e FACET como tributos derivativos, né? O FAP, especificamente, não é um tributo, é um derivativo de dosimetria do SAT nominal. A gente sabe que o FACET incide sempre que incidir o SAT, e o SAT incidirá sempre que houver a base de cálculo remuneração. E aí você tem que fazer o tirateima, verificar qual o regime que se encontra a empresa que você está dando consultoria.
Se ela for optante pelo Simples, tomar o cuidado de olhar se ela não faz parte do anexo 4, que exclui do regime Simples Nacional a tributação incidente sobre faturamento. Volta para tributação sobre a remuneração. E aí vale FAP e FACET, beleza? Terá direito ao FACET dentro de uma relação jurídico-previdenciária, sujeito ativo segurado, sujeito passivo e INSS. Relação jurídico-previdenciária. Relação jurídico-tributária, sujeito ativo, Receita Federal, sujeito passivo, contribuinte. Em relação ao FACET, por ser um fato gerador ambivalente, ele vale para as duas naturezas. Nós temos, então, a relação jurídico-tributária previdenciária. Na relação previdenciária, sujeito ativo é o segurado. Ele tem direito. Ele é o credor. INSS, sujeito passivo. Ele é o devedor da relação jurídico-previdenciária. Na relação jurídico-tributária, o credor é a Receita Federal e o contribuinte é o devedor, sujeito passivo. Essa relação jurídico-tributária previdenciária acontece para o FACET, Financiamento, Aposentadorias, Condições Especiais do Trabalho. Por quê? Porque o fato gerador é ambivalente. Ao tempo que se expõe o trabalhador a ruído, de modo permanente, mediante subordinação jurídica, a ativada a relação jurídico-previdenciária, o INSS é obrigado a reconhecer o período, e a ativação da obrigação jurídico-tributária. A empresa é obrigada a pagar. E daí decorre a consequência natural. Se o fato gerador é ambivalente, isso implica necessariamente que o tempo reconhecido pelo INSS obriga a empresa a pagar o FACET. E o contrário. O FACET pago pela empresa, reconhecido pela Receita Federal, pago pela empresa, ou de ofício, reconhecido pela Receita Federal, obriga o INSS a reconhecer o tempo. Eu comentei aqui, amigo Ferrarim, que o FACET não é FAI, é Financiamento, Aposentadoria das Condições Especiais do Trabalho. Eu encho o saco com essa coisa de palavrinhas, de letrinhas, porque elas fazem muita diferença, viu, Marcelão? Quem é especial é a condição imposta pelo empregador. A aposentadoria não é especial. Ela é por tempo de contribuição. Só que é um tempo de contribuição acelerado. Por isso que eu faço aqui esse pequeno reparo aqui do amigo Marcelo Ferrarini para colocar o objeto no contexto que lhe cabe, né? Quem é especial é a condição imposta pelo patrão. E por isso que há um financiamento. Só há financiamento se o patrão impuser uma condição especial. Entende, amigo Ferrarini? Então, faz muita diferença essa palavrinha FACET em comparação com FAI, né? Então, ele coloca, bom dia, a IN 971, quanto à isenção do pagamento do FACET para empresas do Simples Nacional com exceção do Grupo 4, é exatamente isso. As empresas optantes pelo Simples, que estiverem no anexo 4, tá, pessoal? Não é Grupo 4, anexo 4 da Lei Complementar 123. Essas atividades econômicas estão excetuadas, elas não são cobertas pelo privilégio de tributar o faturamento. Elas são obrigadas a oferecer a tributação à remuneração. Então, elas pagam ICMS, ISS, todos os impostos de forma única, em uma única alíquota. E, apartado, paga a contribuição social incidente sobre a remuneração. É uma situação em que a guia de recolhimento do optante do Simples, ela tem duas rubricas. Normalmente é uma rubrica só, né? É a alíquota única, baseado no faturamento da empresa, baseado no anexo que essa empresa se encaixa na Lei Complementar 123, e aí você tem a gradação de alíquotas, mas são alíquotas únicas, ok? Agora, se ela for da atividade do anexo 4, ela está excetuada, portanto, não está
privilegiada pela substituição da remuneração pelo faturamento. Ela cai na remuneração. Beleza, Marcelo? Obrigado. Senão a gente fica perdido. Seria legal ter uma sequência de Procap para um melhor aprendizado. É isso, Alan. Assim, na hora que você entrar no na bio aí, na link, depois o Gustavo pode explicar melhor. Lá nós organizamos em trilhas, né? Em sequências lógicas, né? Que a gente sugere, né? Não é que seja, mas a gente sugere que você tenha um início, meio e fim, em função dessas veredas aí que a gente vai trilhar, pegando tributação, previdenciário e higiene do trabalho. Voltemos aqui para o nosso papo. Acho que a gente já avançou bem aqui no chat. Então, está claro para vocês que o crédito tributário é tudo aquilo que a empresa tem que pagar ao fisco. Esse crédito tributário é a reunião da obrigação principal com a obrigação acessória. A obrigação acessória gera um auto de infração por descumprimento da obrigação acessória, AIOA. Auto de infração por descumprimento da obrigação acessória, AIOA. Enquanto que não pagar tributo, exatamente por descumprir a obrigação acessória, há um arbitramento desse valor a ser pago. E esse arbitramento vai no auto de infração de obrigação principal, AIOP. Juntando o AIOA com a AIOP, nós temos o crédito tributário. Beleza? Como é que se calcula o arbitramento? Vai lá no E-Social, verifica que tem 1.000 trabalhadores, no evento 1.200, folha de pagamento. Tem 1.210, folha de pagamento com pagamento naquele mês. Verifica que tem 1.000 empregados. Olha o evento consolidado, o agregado 5.001, que eu enxergo a visão estabelecimento, a visão empresa por contribuição social. Verifica os totais. Tem 1.000 empregados. Desses 1.000 empregados, a empresa não sustentou a informação porque que nenhum deles é especial. Colocou todo mundo no paraíso. Não tem fator de risco aqui, Gustavão. 0. Então, como é que sabe disso? Vai lá no evento 1.200, tag 29, verifica qual é o código de cada um deles. Tudo código 1. Código 1 quer dizer não paga facete. Beleza? Auditoria fiscal, mediante ECAC, termo de intimação, termo de intimação fiscal, com procedimento fiscal instaurado. O presidente desse procedimento fiscal é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Faz a intimação, a empresa é obrigada a mostrar por que ninguém é especial, uma vez que há indícios de que há fator de risco, portanto, há fato gerador naquele estabelecimento. A empresa tem que demonstrar, mediante as demonstrações ambientais da IN 971, capítulo 9, Receita Federal, a empresa deve demonstrar de onde vem essa conclusão de que ninguém é especial. Se ela não demonstrar, se ela não apresentar os documentos, PPRA, na época, PGR, Plano de Ação, Inventário, a partir de janeiro de 2023, os PCMSOs, exames alterados, monitoramento biológico, as CAPs emitidas, os ASOS, os PPPs papéis, lá atrás, o PPP eletrônico, agora a partir de 2022, as notas fiscais de compra da EPI, os controles de EPI e de EPC, as avaliações do plano mestre de manutenção, toda a checagem de informação. Se isso não bater, a gestão da empresa for aquela gestão baseada em norma trabalhista, que é aquela bagunça que a gente conhece, a empresa vai receber um auto de infração por descumprimento da obrigação principal, a IOP, baseado no arbitramento. Arbitramento de quê? Daqueles 1.000 trabalhadores, foi arbitrado, por conta da bagunça que é a empresa, foi arbitrado que 100 trabalhadores estão expostos ao fator de risco ruído. 30 trabalhadores estão expostos ao fator de risco calor. 10 trabalhadores estão expostos ao fator de risco vibração. Quem vai arbitrar isso? O auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Okay? Esse lançamento é chamado lançamento de ofício. É lançado um crédito mediante uma lavratura de auto de infração
pelo auditor fiscal, perceba, não é pela Receita, pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que vai fazer um relatório fiscal trazendo todos os artefatos dessa fiscalização, demonstrando que a empresa apresentou documento pífio, documento inócuo, documento precário, documento falso, documento irregular, documento que não preenche formalidades legais, formalidades intrínsecas e intrínsecas, e que, portanto, não sustenta a informação que a própria empresa enviou na GFIP no E-Social do período tal a tal. Como há uma infração por conta da obrigação acessória que sustentaria a negativa do pagamento, como cai esse alicerce, esse pilar, cai todo o prédio, ou seja, há que se pagar um tributo. E o arbitramento é exatamente a técnica que o Código Tributário Nacional obriga que a fiscalização municipal, estadual, federal, qualquer que seja a fiscalização tributária, lance mão do expediente do arbitramento. Perceba, é arbitrado por conta de uma falha da empresa. A empresa falha ao produzir a documentação de SST que sustenta a negativa de pagamento na E-Social. O que é que o nosso consultor vai ter um grande diferencial lá na abordagem com o cliente? Primeiro que o papo já vai ser inusitado, né? Você vai conversar com o seu cliente e vai começar a falar de Código Tributário Nacional, de relação jurídica tributária, relação jurídica previdenciária, sujeito passivo, credor, devedor, obrigações principais, obrigações acessórias. Começa que você vai causar vai causar, né? Que nem fala o jovem, né? Você causou, né? O cara vai ficar, caramba, velho. Pensei que esse maluco aí do CERMIT ia falar de NR4, de NR5, de CIPA, de DDS. E o consultor que começou a falar em Código Tributário Nacional, em nota fiscal, em prejuízo, em lucro, em depreciação, em escrituração contábil digital, escrituração contábil fiscal, livro de notas fiscais. Começou a falar em razão, em debita, acredita, livro razão, livro diário. Pô, velho, que maluquice é essa? Que molesta dos cachorros esse CERMIT aqui tá falando desse assunto. Então, assim, o cara já vai ter agenda para você. Primeiro ponto que eu acho importante nesses nossos procapos aqui é que você consegue uma agenda por conta de um gatilho neurolinguístico, né? Você tem um gatilho neurolinguístico porque agora você está falando algo que o cara quer te escutar. O cara quer te escutar. E perceba, foi aquela conversa de cafezinho ali, né? Você tomando um cafezinho com o cara ali, um momento ali, aquele momento relâmpago ali, né? Que você falou com o cara, eita porra, velho. Gustavão me falou um negócio ali que, cara, eu quero escutar o Gustavo, né? Inclusive, quero escutar o Gustavo junto com a minha assessoria, porque a minha assessoria está falando exatamente outra coisa. Os caras não dominam ou estão me enrolando. E aí você ganhou espaço, né, Gustavo? Obrigações acessórias tributárias relativas a SST. ASO, CAT, PPP. O verbo fazer, enviar, entregar, elaborar, atualizar. Todos esses verbos são passíveis de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. E como é que eu sei dessas obrigações? IN 971. Ah, mas envolve obrigação acessória com terceirizados. IN 971. Ah, mas envolve retenção de mão de obra, retenção de nota. IN 971. Simples assim. Então, começa pelo IN 971 e vai subindo para decreto, lei e Constituição da República, porque se você lê a norma miúda, você está lendo aquilo que é graúdo, né? Que a Constituição da República, a lei e o decreto são graúdos. Aí você pega a IN 971 da Receita Federal e verifica essas minúcias. Opa! LTCAT. O que é LTCAT? Quais são os requisitos da LTCAT? Quais são os princípios contábeis que um LTCAT deve seguir? E aí a conversa está no outro campo. Você está falando de princípios contábeis relacionados a um LTCAT que tem natureza tributária. E o teu cliente emprenhou pelos ouvidos a vida toda que é L qualquer coisa, laudo qualquer coisa, é norma trabalhista. Que não tem
nenhum desempenho a ser aferido, não tem nenhuma prestação de contas, não tem nenhuma repercussão nas regras de negócios, nos processos administrativos da empresa. Derrubando um desses elementos aí, dessas obrigações acessórias que sustentariam a tua informação já informada de que ninguém é especial, ou dos 1.000 empregados, apenas 10 foram reconhecidos como especiais. Cadê os outros 990? Como é que a fiscalização vai saber que os outros 990 não são especiais se a empresa está dizendo que só são 10? Ou, como é que tem 1.000 empregados e não tem ninguém na especial? Apesar dos indícios colhidos pela malha fina da Receita, dizendo que há uma sugestiva de fator de risco. Cara, e aí você já ganhou o cliente. E aí você já vai partir para a negociação de preço, a tua remuneração relativa a esse espaço que você desenvolveu junto ao teu cliente, né? Porque você aí vai trazer todo o espaço de redução de tributo, toda a recuperação de crédito que essa empresa poderá fazer por conta de enquadramentos errados, de LTCAT mal feito, de PPRA bichado, PGR de gaveta, inventário que só inventou, está tudo inventado, é inventário mesmo, é tudo inventado, né? É ausência de risco, aquelas porcaiadas que a gente conhece aí. Por quê? Porque esse povo de CERMIT, eles ainda estão, né? Esse povo que não quer entrar nessa vida moderna, né? Eles continuam presos lá na CLT. E aqui nos nossos PROCAPs, né? Nessa modernidade aqui que nós estamos colocando para vocês, oferecendo para vocês, essa modernidade dos PROCAPs, ela traz exatamente essa pegada SST na tributação, né? Então, como é que se faz um arbitramento? Primeiro ponto, por que se arbitra? Se arbitra porque há um auto de infração por descumprimento da obrigação acessória. Qual a obrigação acessória? Elaborar LTCAT. Atualizar LTCAT. Então, a empresa recebe um auto de infração que pode chegar a R$253 mil, por laudo, e recebe um auto de infração relativo ao valor devido da base de cálculo arbitrada em função dessa negativa da empresa em apresentar um documento que preste. Como a empresa apresentou um documento que não presta, que é o LTCAT bichado, há o arbitramento. E como é que se procede o arbitramento? Diz a IN 971. O auditor fiscal vai reunir elementos de convicção para reputar devido o crédito relativo a determinados pedaços dessa contabilidade. Então, por exemplo, dos 1.000 empregados, tem 100 empregados na caldeiraria. O auditor foi lá e diz, os 100 da caldeiraria estão expostos a poeira e ruído. Por quê? Porque lá no documento PPRA está escrito ruído e poeira. Mas você falou que o PPRA não presta? Não presta para sustentar o não pagamento, mas presta para sustentar o indício de prova. Entende? Então, houve o arbitramento de 100 trabalhadores. Por quê? Porque o PPRA está dizendo que na caldeiraria tem poeira e tem calor. O PPRA lá do consultório médico do SESMIT está dizendo que tem um enfermeiro lá, que esse enfermeiro está exposto a biológico. Entra na conta do arbitramento. O pessoal lá de Fornos entra no calor. Então, perceba, no final das contas, você vai ter um arbitramento dizendo, daqueles 1.000 empregados que a empresa disse, mediante um laudo bichado, que ninguém era especial, o fiscal está dizendo 100 trabalhadores são especiais, com base em fator de risco, tal, com base em documentos de prova da própria empresa, tal. Com base nisso, é feito o arbitramento e se conclui, portanto, o valor do crédito da obrigação principal, que junto com a auto-infração do LTCAT, do PPP, da CAT, do ASO, da nota fiscal não emitida, do não controle de EPI, de toda aquela porcaiada lá que a empresa acostumada com norma trabalhista nunca se preocupou,
né? E os profissionais de CERN, sempre preocupados com NR4, NR5, NR15, nunca parou para estudar um PROCAP. Começou a estudar PROCAP aqui, teve uma capacitação profissional, avançou, acordou para Jesus, entrou nesse mundo moderno, começou a ganhar dinheiro, dizendo o seguinte, ó, em vez de pagar R$1 milhão de crédito para a Previdência, e faz sentido, porque a nossa documentação é uma bagunça, me contrato o Wilson, contrato o João Nilson, contrato o Marcelo, contrato todos vocês aqui, se Deus quiser, todo mundo aí num novo espaço de mercado, trazendo efetivamente melhoria para o processo produtivo. Ganha todo mundo. Ganha a empresa que reduz pagamento de tributo, reduz de despesa, ganha um trabalhador que passa a ter um ambiente menos doentio, ganha a Previdência porque vai ter menos auxílio-doença. Talvez não diz por também não saber, de fato, vejo muitos doutores que se esbarram nessas faltas de conhecimento. Já peguei muito ATCAT com conclusão de insalubridade, preclusidade, o fiscal do MTE pega o documento e não diz nada. Não é que o fiscal do trabalho não saiba, pessoal, é que ele não é o mundo dele. O fiscal do trabalho está para fiscalizar a CLT, e aqui está falando de CTN, está falando de Código Tributário Nacional, o Wilson, o João Nilson, vocês todos aí. Então, pessoal, chegou a hora de vocês, cara. Não espere fiscal não sei das quantas, não espere Paulo Rogério não sei o quê, não espere ninguém colocar no zap, kkkk. Meu amigo, agora chegou a hora de você, meu amigo, seguinte, ó, no mês de agosto, eu vou me dedicar nessa bagaça aqui e vou chegar a setembro dando consultoria. Né? Vou estudar isso, e aí você vai mergulhar em muitas perguntas que você não sabe a resposta. E é nesse processo de buscar a resposta que você vai se empoderar, você vai ter autoridade. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui agora, não nasceu comigo. Eu tive que me arrombar, velho, estudando, lendo, dando cabeçada, errando. Para chegar aqui agora, estar falando para vocês, eu tive que remar, né, velho? Remar muito, né? Até para passar para o concurso de auditor fiscal, né? Então, minha proposta objetiva, pessoal, é que a gente aproveite os nossos neurônios, nossos músculos, nosso estômago, para a gente direcionar em cima de objetos que efetivamente vão se transformar em mais-valia, né? A gente vai ganhar muito com isso, né? E aí eu sugiro que fica no Zap, participa dos grupos, mas não tome isso como fonte de conhecimento. Tome isso como um sinal de fumaça. Fonte de conhecimento. Bunda na cadeira, estudar pra cacete. Aí outra. Eu quero estudar sobre ruído. Esquece livro de higiene do trabalho. Esquece isso. Pega livro de acústica. Pega livro de física. Não, eu quero estudar calor, não sei o quê, BUTG, não sei das quantas. Esquece livro de higiene do trabalho. Não esquece isso. Isso já é conhecimento terciário, secundário. Isso aí já vem de um professor que interpretou não sei o quê, não sei aonde, que é aquelas decorebas de NR. Você pega esses livros aí de higiene do trabalho, pessoal, é tudo decoreba de NR. Metade do livro é cópia da NR. Né? O que é que a gente faz no nosso PROCAP aqui? Programa de capacitação de ruído, calor e vibrações. A gente vai para a física. Depois é que a gente chega para o direito. E direito previdenciário, tributário, né? Então, esses PROCAPs nossos aí de ruído, calor e temperaturas anormais, né? Frio, vibrações, corpo inteiro, localizada, ruído contínuo, intermitente, ruído de impacto, tudo isso segundo o conceito fundamental, que é o conceito físico, e toda a argumentação matemática. Grande parte dela em cima de cálculos diferenciais integrais, né? Com muita álgebra, com muito conhecimento de manipulação matemática, né? Então, a gente só deve partir para livros de higiene do trabalho depois que a gente tiver essa base de física, acústica, vibrações e... Né? Eu queria fazer um encaminhamento com vocês aqui, fechando o nosso quinto e último tópico aí do nossos objetivos, né? Desse intensivão. Primeiro era trazer essa conceituação tributária, adentrando as obrigações acessórias e principal. Como se estabelece o crédito tributário a partir dessas obrigações? Como fazer o arbitramento? Como você contraditar esse arbitramento? Como você organizar o processo produtivo da empresa, as regras de negócio, os processos administrativos da empresa,
para sustentar aquilo que a empresa está informando no E-Social. Você que tem um E-Social terceirizado para empresas de engenharia, para clínicas de medicina, qual o nível de controle que você tem para receber esses serviços prestados pela empresa de prevenção e pela empresa de medicina? Tudo isso está dentro do contexto tributário. Né? É isso, Caio. Paulo Dalla Riva. Minha vibração contagia. Amém, irmão. Amém, amém. Estamos vivos, né? Estamos vivos e o Brasil precisa de nós, cara. A gente chegou a hora da gente ganhar dinheiro, dinheiro que seja bom para todo mundo, né? Assim, um dinheiro transformador, né? Porque quando você ganha aquele dinheiro, pô, eu fiz um laudo de periculosidade, o cara vai continuar tomando bomba ali, tomando choque, eu ganhei aqui esses 5 mil contos, mas você não transformou nada, né? Nesse contexto de tributação, a nossa participação é uma participação transformadora, né, Paulo? Não sei se o amigo concorda comigo, mas você coloca muita novidade na coisa e a percepção de risco comparece, né? E aí o teu valor aumenta, né? A empresa passa a reconhecer em você alguém que efetivamente agrega valor e diminui o risco que você percebeu muito alto, né? Que risco? Risco corporativo, né, pessoal? Risco corporativo, porque agora a norma tributária, a norma, o fiscal, pessoal, eu terminei comentando isso com vocês aqui, o fiscal, quando ele fecha a lavratura fiscal é um conjunto de artefatos, tá? Um dos artefatos é o crédito tributário, que é a reunião da obrigação acessória, a obrigação principal. É a multa mais o arbitramento, lembra? Outro artefato é a representação para fins penais, crime de sonegação no CPF do dono da empresa. O auto de infração vai para o CNPJ, mas a representação penal não. Arrolamento de bens, Caio. Arrolamento de bens é do sócio. Então, quando fecha a lavratura fiscal, já indica quais são os bens que podem ser oferecidos à dívida ativa para execução fiscal. Crime de informação falsa e documento público. Que documento público? É social, a CAT, o ASO, todos eles são documentos públicos. Então, aquele PPP que não teve um monitoramento biológico, porque a empresa disse que usou a resolução do CFM, se lascou. Resolução do CFM não tem nada a ver com a obrigação da empresa. A empresa é obrigada a informar. Se o médico está alegando a resolução do CFM, é problema dele. A empresa que contrata o enfermeiro para fazer aquilo, porque tem uma resolução do COFEM dizendo exatamente o oposto, que cabe ao enfermeiro do trabalho informar essas informações no PPP eletrônico do 2220. Existe uma representação administrativa para o CREA, para o COFEM, para o CRM, também em lavratura fiscal, desse mesmo procedimento fiscal. Então, arrolamento de bens, certidão negativa de débito, vai para o saco. Arrolamento de bens, certidão negativa de débito, representação penal para o Ministério Público por crime de sonegação fiscal, crime de informação falsa, documento público, né? Representação administrativa para o CREA, pegar o Paulo Rogério Pilantra lá, que fez o laudo bichado, que não atende nada, não é rastreável, não é circularizável, não tem memória de cálculo. O que mais tem, Caio, você está no dia a dia aí das perícias judiciais, o que mais tem é laudo que não tem metrologia, não tem metodologia, não tem instrumentação nenhuma. Não tem memória de cálculo, não tem planta baixa, não tem fluxo de projeto, de engenharia de processo, fluxo de engenharia. Não tem engenharia. Como é que o cara faz um laudo que não tem engenharia? Então, esse tipo de profissional é representado administrativamente perante o CREA. E as empresas vão passar a contratar Caio, o Wilson, o Marcelo, vocês todos aí, que tem uma ART no CREA e que jamais vai fazer um laudo como fez para a norma trabalhista, como fez para a norma antes dessa tributação entrar em cena, né? Então, aqui com a gente, pessoal, são 12 PROCAPs. Em cada PROCAP você vai ter provas. Essas provas são formuladas por mim, trazendo situações de campo, da minha experiência de campo como fiscal da Receita, em que eu verifiquei vários laudos na vida, vários PPPs, PPRAs, que você imaginar documento de empresa grande, eu já vi aí. Né? Hoje é um dia especial, né? Paulo tem aí uma surpresa
muito, mas muito agradável para vocês. E é algo que vai ajudar, sem dúvida nenhuma, a transformar o nosso mercado. Na verdade, eu tenho visto isso, Paulo, como é a criação de uma nova competência para os profissionais de segurança do trabalho. Estou sendo muito ousado em dizer isso, mas é de fato porque é um conteúdo inédito, é algo que foi construído há mais de 37 anos de atuação na área, né? São 37 anos que você tem aí atuando na área de saúde do trabalhador. Você sendo o criador da tese que gerou o FAP, o NTEP, o PPP, que derivou agora para os eventos de SST no social. Então, assim, é um momento histórico e é uma oportunidade ímpar. Então, vocês que estão aqui nos acompanhando, segurem aí 10 minutos que podem custar, podem valer, na verdade, uma grande oportunidade. E tenho certeza de uma coisa: se vocês não aproveitarem essa oportunidade agora, vocês vão se arrepender. Vão se arrepender. Então, comenta aí, Paulo. Fala aí sobre a trilha de conhecimento em tributação da SST. Amigos, eu tô emocionado aqui agora, cara. Assim, emocionado porque o Gustavo começou a falar em 37 anos. O caramba, foi ontem, velho, que eu tava estagiário de tecnomecânica. E agora eu tô aqui beirando os 60 e emocionado, né? E muito dessa emoção tem a ver com vaidade, né? Nós somos humanos, né? A gente tem vaidade, tem orgulho, né, Gustavo? Mas a gente tem orgulho, inclusive, de dizer o seguinte: caramba, velho, por que não compartilhar tudo isso? Por que não. Como é que a gente faz uma propaganda sem fazer autopropaganda, né, Gustavo? Porque assim, eu estou numa situação muito delicada, né? Porque ao fazer propaganda dos meus produtos, eu estou fazendo autopropaganda. E aí a gente fica numa situação ética periclitante, né? Assim, para mim é bem constrangedora, né? Mas aí, por outro lado, tem uma coisa muito importante que é o seguinte: cara, eu preciso passar isso, velho. Eu preciso divulgar isso, preciso transferir, preciso colocar isso para que as pessoas critiquem, deletem aquilo que não presta e avancem naquilo que presta, né? E como eu tive essa oportunidade, amigo Gustavo e demais amigos, de viver a engenharia, o direito, a saúde e a contabilidade, né, por conta das minhas tarefas cotidianas aí, como fiscal, como engenheiro, como estudante na área da saúde, como bacharel em direito, eu terminei inventando umas maluquices, né? Essas maluquices são traduzidas em PROCAPs, Gustavo. Programas de capacitação e aperfeiçoamento profissional. E esses programas são 12 programas, totalizando 120 horas de gravação e estúdio profissional com material escrito por mim, não é Ctrl+C, Ctrl+V, não, é coisa minha mesmo, né? E esses 12 PROCAPs divididos em trilhas. Né? Por que trilhas? Porque eu enveredei em caminhos, que agora eu chamo de trilha, que agora eu estou dizendo para vocês, ó, vocês querem fazer um caminho que eu fiz? Segue esse caminho aqui, ó. Então, PR trilhas de tributação, PR trilhas de higiene do trabalho, PR trilhas de previdenciário, tipologia acidentária. Eu posso comentar com o pessoal aqui? Sim. Tá. Então, vamos lá, pessoal. O que é o PR Trilhas? O que é a trilha de conhecimento sobre tributação? Antes, inclusive, de compartilhar isso com vocês, eu quero interromper aqui e voltar para a tela. Gustavo está aí com o Paulo, né? Eu sou parceiro de Paulo já tem um tempo, já tem um bom tempo, nos cursos online, e eu aprendi muito com esse cara aqui, que é incrível. Eu sou uma pessoa suspeita para estar falando sobre ele, né? Por ser hoje muito amigo, por ser hoje parceiro nesses programas de capacitação profissional, mas tudo o que eu aprendi sobre tributação, sobre SST no social, sobre fiscalização da Receita Federal sobre segurança e saúde no trabalho, me colocou em uma posição totalmente diferenciada no mercado de trabalho. Então, tem vários colegas que estão aqui acompanhando nesse exato momento
a nossa live, e eu queria deixar um depoimento aqui para vocês de uma pessoa que teve a carreira transformada, através do conteúdo do professor Paulo Rogério. Eu saí, pessoal, de uma consultoria, né? Eu sou consultor de segurança do trabalho, não sou engenheiro de segurança do trabalho, eu sou técnico em segurança do trabalho, tenho muito orgulho disso. E admiro muito e tenho também admiro muito os engenheiros de segurança do trabalho, mas assim, eu quero dizer, eu sou técnico de segurança do trabalho, tenho uma consultoria, tenho um sócio que é engenheiro de segurança do trabalho, e nós saímos de uma consultoria com 30 clientes recorrentes para hoje um cenário com 240 clientes com contratos, ou seja, que pagam um valor recorrente mensal para a nossa consultoria. Então, foi um crescimento gigantesco dentro de 6 meses. E como que vocês conseguiram isso? Foi o que vocês fizeram. Simplesmente usando os argumentos corretos para convencer as empresas. Mas o que eu quero dizer para vocês, a minha carreira foi transformada através do conhecimento sobre tributação da SST, sobre esse conhecimento que diferencia nós como profissionais no mercado de trabalho. Então, através desse advento agora do e-social, da fiscalização, e usando o argumento de que existe uma forma da empresa ela resguardar o seu patrimônio através de ações de prevenção de saúde do trabalhador, nós conseguimos hoje ter uma cartela de clientes que são de quase 250 clientes no estado de Pernambuco, em todo o estado, do litoral ao sertão. Então, vivemos hoje o melhor momento, na minha opinião, Paulo, esse é o melhor momento de você trabalhar, de você empreender com segurança e saúde do trabalhador. Eu nunca tinha vivido isso antes. Então, é uma janela gigante que está sendo aberta, né? Houve uma transformação na legislação trabalhista que, de repente, não muda muita coisa, mas que isso abriu os olhos de muitos empregadores. E essa questão agora do e-social e desse cruzamento dessas informações. Então, está mais fácil, ou seja, agora está um pouquinho mais fácil de convencer o empregador com o argumento correto. Então, não existe outro caminho, na minha opinião, que não seja ter conhecimento em tributação da SST. Então, deixa eu compartilhar com eles aqui a nossa apresentação sobre o PR Trilhas, né? Torne-se um especialista em tributação da SST e obtenha sucesso profissional. O que é a trilha do conhecimento em tributação? Né? Você vai ter a oportunidade de se transformar em um profissional especialista em tributação da SST. Então, chegou a hora de investir a tua energia no que realmente vai gerar grandes resultados na segurança e saúde do trabalhador. No PR Trilhas, você terá acesso a um conteúdo inovador que poucos profissionais acessaram. Você tem a oportunidade de se transformar em um especialista em tributação da SST, capaz de traçar estratégias certeiras para convencer gestores e clientes. Para quem é o PR Trilhas? Ele é para o consultor de SST ou quem pretende ser um consultor e quer oferecer novos serviços e atuar em um mercado que ainda não tem concorrência. Eu afirmo isso para vocês, porque eu tenho vivenciado isso. Não existe concorrência para o profissional, para o consultor de SST, que usa o argumento da tributação. Porque está todo mundo focando em cumprimento de NR, em uso de EPI, em cumprimento da NR5, da NR4, e o que traz impacto, né, o que faz você sentar na mesa da diretoria da empresa e tratar de assuntos estratégicos da organização, é você falar de tributos relacionados à segurança e saúde no trabalho. O PR Trilhas é para o profissional do SESNET, que quer dar um upgrade em sua carreira profissional e ser capaz de gerar resultados financeiros e ser reconhecido por isso. É um conteúdo que também é para o contabilista que quer assessorar melhor os seus clientes, reduzir tributos e trazer maior confiança
para eles em suas orientações. E é também um conteúdo para advogados que querem gerar grandes negócios com a tributação de SST. Então, é uma trilha certeira para te transformar em um especialista em tributação da SST. Quando eu falei que é um dia histórico, que é um marco, porque esse conteúdo, essa plataforma, Paulo, a gente conversou sobre isso, né, e você ficou emocionado, inclusive, cria uma nova competência para os profissionais da área, porque é algo inédito, é algo que as pessoas, outros profissionais, não aprofundam, né? Não traz, de fato, um direcionamento certeiro como você consegue fazer isso. Você é a referência no assunto e consegue muito bem trazer para nós esse conhecimento. Você vê aqui, então, a trilha do conhecimento em tributação da SST. Isso é um print da plataforma, tá bom? Uma linda plataforma de conteúdo onde você pode acessar os programas de capacitação. Então, você vê aí as seis capacitações dessa trilha de conhecimento. O programa de capacitação em SST não é social, PPP eletrônico, onde você vai se aprofundar, você vai ter um conteúdo robusto sobre SST não é social, sobre SST para órgãos públicos, né? Está chegando aí a implementação, né? A entrada do grupo 4 do e-social a partir de janeiro, e existe aí um mar azul para os profissionais que empreendem com segurança do trabalho, prestar serviço para os órgãos públicos e poder fazer grandes contratos aí com os serviços de segurança do trabalho. O PROCAP sobre o FAP, né, sobre o fator acidentário de prevenção. O PROCAP sobre fiscalização da Receita Federal do Brasil sobre a segurança do trabalho. O PROCAP sobre o FACET, que é o financiamento da aposentadoria por condições especiais de trabalho. A outra capacitação sobre a aposentadoria por condições especiais de trabalho e o PROCAP do TS-MAT, que é a tributação sobre o meio ambiente de trabalho. Paulo, se você quiser comentar um pouco sobre essas capacitações, né, como tudo isso está distribuído. Então, dentro da plataforma, você clica em cada uma desses banners, dessa imagem, e ela vai abrir para você o curso com os módulos, com as aulas, com os materiais. E aí você vai ter acesso não só a esse conteúdo, mas terá acesso também a um acompanhamento do professor Paulo Rogério em cada uma dessas capacitações. Você consegue abrir só para rapidinho? Posso, eu faço isso quando terminar aqui a apresentação, eu abro lá a plataforma e mostro para o pessoal, tá bom? Tá. Vamos lá, amigos, vamos lá que eu estou ansioso. Qual é a oferta, Gustavão? Você quer... Qual é a oferta então, aí, cara? ó, essa é a trilha do conhecimento tributário. São 3, né? Isso, são 6 capacitações. E aqui, por baixo, cada uma dessa capacitação, você já chegou a comercializar, né, pelo valor de R$1.000. Eu posso usar até mais, né? O próprio curso sobre fiscalização da Receita Federal do Brasil, né, o PROCAP, ele era vendido por R$1.500. 1.497. Isso, 1997, na verdade, eram R$2.000, né? Então, só essas 6 capacitações aqui iriam custar aí por baixo R$6.000. Mas não para só nisso, nós temos bônus premium, bônus exclusivos aí, que é a trilha do conhecimento previdenciário, que vai trazer aí o PROCAP sobre tipologia acidentária e nexo de causalidade, o PROCAP sobre o NTEP e o PROCAP sobre a reforma trabalhista e previdenciária, né? Essa é a trilha previdenciária que traz essas 3 capacitações. E temos também a trilha de conhecimento em higiene do trabalho, que vai trazer os cursos de fator de risco ruído da engenharia ao direito, o PROCAP sobre vibrações, né, os aspectos trabalhistas e previdenciários, e também sobre temperaturas anormais, os aspectos também trabalhistas e previdenciários. E não para por aí com os bônus, né, Paulo? Porque além dessas coisas... Oi, Paulo.
O curso de ruído recebe também um livro, né? Sim, recebe o e-book, né? O livro digital do fator de risco ruído da engenharia ao direito. Esse aqui, ó. Tá. E aí nós temos o PR Flix, que é a assinatura, a plataforma que tem aí mais de 30 aulas, sem contar lives, webinários e participações do professor Paulo Rogério, além de uma biblioteca que traz artigos e e-books que foram escritos pelo professor, além de outros bônus. Então, não para por aí, Paulo, ainda tem mais bônus. Tem uma comunidade de membros exclusiva para os membros do PR Flix, certificado para cada programa de capacitação. Então, cada um desses programas aqui, que o membro do PR Trilhas, ele concluir, ele fizer ali a prova, tiver 80% no mínimo de aproveitamento, ele vai receber a certificação da plataforma, né, a certificação do professor Paulo Rogério, sobre aquele curso, sobre aquele conteúdo. Então, de cada um desses, nós temos aqui 12 capacitações, além das aulas do PR Trilhas. E também as aulas ao vivo, né? Os encontros ao vivo de acompanhamento. Um encontro por mês, onde você vai ter a oportunidade de entrar em um Zoom e participar junto com o professor e os demais membros do PR Trilhas, dessas discussões, desse acompanhamento, esse tira-dúvida de cada um desses conteúdos que você vai trilhar dentro dessa plataforma. 3 motivos para você se inscrever no PR Trilhas. Esse é o melhor momento para você se destacar nessa ST. Com o advento da social, as empresas finalmente se mobilizaram para buscar adequações e o mercado está cada dia mais aquecido. Dominar o assunto sobre tributação vai te levar para outro patamar no mercado de trabalho, sem contar que esse é um nicho de mercado pouquíssimo explorado. Você estará à frente de todos os outros profissionais. E falar de dinheiro para o empregador é a melhor forma de trazer convencimento de que o seu trabalho é importante e gerar resultados. Então, são 3 motivos aí, são óbvios, mas que são reais. Eu vivencio isso no dia a dia de trabalho aqui na consultoria e, de fato, são motivos para você entrar para o PR Trilhas. Então, o que é o PR Trilhas? É a trilha de conhecimento em tributação, tá? E de bônus você recebe a trilha de conhecimento previdenciário, mais a trilha de conhecimento em higiene do trabalho, mais a comunidade de membros do PR Trilhas, o certificado para cada capacitação que você concluir, né? Você vai concluir as aulas, vai marcar como assistida, faz lá a prova, recebe o certificado. E mais as aulas ao vivo de acompanhamento. E aí eu pergunto para você, tudo isso aí, quanto que vale todo esse conhecimento? Você acessar direto na fonte, direto no criador do FAP, do NTEP, do PPP, dos eventos da SST no E-Social, poder ter esse acompanhamento de perto, poder fazer network com os outros membros dessa comunidade, né, que está sendo aí, então, criada. Amigos, qual a ideia das trilhas? A gente coloca como referência o nosso plano trabalhista, né? Aquela visão do aluno egresso do curso de Engenharia de Segurança, de Medicina, Enfermagem, Tecnossegurança, tecnólogo. Eu me coloquei nessa posição, viu, colegas? Então, a gente sai do vale, a gente chama de vale, o ponto baixo, né? De pouca energia, para um ponto de muita energia, que é um ponto alto, lá em cima da montanha, onde a gente enxerga novos horizontes, né? E para chegar lá em cima, a gente precisa de caminhos. E aí eu estou trazendo a minha experiência em trilhas, transformando isso em trilhas, Gustavo. Então, para chegar lá em cima, é preciso que a gente percorra esse caminho do SST no E-Social, PPP eletrônico, fator acentuado de prevenção, fiscalização da Receita Federal, PROCAP do FACET, A7 e tributação sobre meio ambiente de trabalho. Esses 6 PROCAPs vão permitir que a gente trilhe o caminho da tributação e aí se empodere desse conhecimento. Então, a primeira trilha, e para mim a mais importante delas,
e não é à toa que ela é o nosso carro-chefe aqui, né? Todas as demais trilhas são trilhas bônus, né? São complementos, né? Então, a ideia, Gustavo, é que o nosso colega, ao sair das nossas trilhas, ele tenha uma visão de horizonte, né? Muito mais ampla, muito mais densa e muito mais substanciosa.